Eu sei que possivelmente serei acusada de redundância, já que neste mês há muito conteúdo sobre Getúlio Vargas nesse canal. Porém, não foi nossa intenção. É fato que, em se tratando de tretas do Brasil, é impossível falar sobre qualquer assunto nesse sentido sem tocar no nome de Vargas, especialmente quando o tema é golpe de Estado. E um dos golpes de Estado mais emblemáticos de nossa história foi o movimento que ficou conhecido como Revolução de 1930 e que conduziu Getúlio Vargas ao poder. Eu sou Gisele Silva Rumim e esse é o Tretas do Brasil, que começa, é claro, logo após a vinheta. O período que se inicia com a proclamação da República e termina com o golpe de 1930 ficou marcado em nossa história por um forte domínio das oligarquias, que nada mais eram do que grupos que concentravam em mãos grande poder econômico. Em se tratando de um país eminentemente agrário como o nosso, obviamente tais grupos detinham grandes propriedades de terra em suas posses e controlavam a produção do país. Portanto, controlavam o poder político também. Esses grandes oligarcas, que em nossa cultura chamamos de coronéis ou barões, influenciavam a população dos lugares a que pertenciam e, portanto, ditavam o rumo das eleições. Isso tudo, é claro, com muita fraude e violência. Era basicamente por esse voto de cabresto que os oligarcas conseguiam nomear seus partidários para cargos regionais, cargos provinciais e cargos federais. E aí você me pergunta, o que isso tem a ver com a Revolução de 1930? E eu respondo, absolutamente tudo. Nesse período que nós chamamos de República Velha, houve o desenvolvimento de dois mecanismos muito importantes para que esses oligarcas entrassem em acordo sobre a ocupação desses cargos políticos. A primeira é a política dos governadores. Por esse acordo, o presidente da República, o governo federal, portanto, apoiava a oligarquia mais importante dentro da província e, em troca, esses oligarcas apoiavam todas as pautas do governo federal por meio dos congressistas que eles elegiam pelo voto de cabresto. Já a política do café com leite era um acordo entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Por esse trato, essas oligarquias se revezavam na escolha do próximo presidente da República. A dinâmica da política do café com leite, ela vem abaixo com a crise de 1929. A queda da Bolsa de Nova York afetou de modo vital a economia cafeeira de São Paulo, que movimentava praticamente a economia do país. E isso afeta, obviamente, toda a oligarquia de São Paulo, que era muito poderosa. Diante dessa crise, era preciso fazer alguma coisa. O então presidente da República, o paulista Washington Luiz, cedendo aos apelos e pressões da oligarquia paulista, nomeia o também paulista Júlio Prestes para sucedê-lo na presidência da República. O problema é que era a vez dos mineiros escolherem o próximo presidente da República. E por isso a insistência de Washington Luiz leva à quebra da política do café com leite. Em razão dessa desavença, as oligarquias mineiras se aliaram às oligarquias do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraíba e Rio de Janeiro, com o objetivo de lançar um candidato à presidência que fosse forte o suficiente para fazer frente a Júlio Prestes. Esse conchavo político entrou para a história conhecido como Aliança Liberal. É então que, para as eleições de 1930, a Aliança Liberal lança como candidato à presidência da República Getúlio Vargas e para vice João Pessoa. E muito embora essa chapa tivesse muita popularidade, ela não conseguiu vencer Júlio Prestes, que acaba sendo eleito. A Aliança Liberal, obviamente, questiona o resultado das eleições. E a partir daí começam as articulações e as conspirações dentro das províncias para a tomada do poder. Essa movimentação chega aos quartéis. Os partidários da Revolução e de Getúlio Vargas ganham o apoio dos militares de baixa patente, os chamados tenentes, que se tornam o braço armado da Revolução. Notem o seguinte, os planos estavam arquitetados, tinham apoio militar, tinham apoio político, tinham lideranças fortes. Tudo que o movimento precisava era de um estopim para que tudo explodisse.
E esse estopim aconteceu no dia 26 de julho de 1930, com o assassinato de João Pessoa. E aí, pessoal, vocês estão curtindo Tretas do Brasil desse mês? Eu espero que sim. E peço que não esqueçam de engajar esse episódio. Se estiver nos escutando por podcast, compartilhe nas redes sociais e indique a seus amigos. Se estiver nos assistindo pelo YouTube, inscreva-se no canal, deixe uma curtida, um comentário. O engajamento de vocês é essencial para que esse trabalho cresça. O assassinato de João Pessoa não tinha nada a ver com essas questões relacionadas à sucessão da presidência da República. Foi por motivos pessoais. Os golpistas, entretanto, aproveitaram bem a situação, acusando Washington Luiz de ter envolvimento com essa morte. O presidente da República foi até avisado do movimento golpista, mas, além de não ter feito nada, não se defendeu das acusações. Permitem-me fazer aqui um parênteses para explicar um determinado ponto. Quando nós estudamos a Revolução de 1930 nas escolas, nós não temos ideia do quão organizado foi esse movimento. Eles tinham exército, tinham comunicação entre si, capilaridade, ou seja, estavam presentes nas principais províncias do país. Tinham inclusive um comando revolucionário coordenando as atividades. Tudo isso, minha gente, em sigilo. Esse comando revolucionário fixou a data do dia 3 de outubro de 1930 para o início da Revolução. O primeiro ato acontece no Rio Grande do Sul, com a tomada do quartel-general da 3ª Região Militar, que ficava em Porto Alegre. Movimentos semelhantes aconteceram por diversas províncias do país. Tropas gaúchas, lideradas por Getúlio Vargas, começam a se deslocar do sul rumo ao sudeste, com o objetivo de chegar à capital federal, Rio de Janeiro, para depor o presidente da República. Porém, antes que os gaúchos chegassem no Rio de Janeiro, os generais Tasso Fragoso e Mena Barreta, juntamente com o almirante Isaías Noronha, depuseram Washington Luiz e juntos formaram uma junta militar provisória para governar o país. Em 3 de novembro de 1930, a junta militar provisória transmite o governo do Brasil a Getúlio Vargas. Tem início aqui um dos períodos mais controversos de nossa história, a Era Vargas. Washington Luiz, Júlio Prestes e outros políticos muito importantes na época foram presos e exilados, dando indícios de como seria a dinâmica política com Getúlio Vargas no poder. E com isso chega ao fim esse período indigesto de nossa história chamado República Velha. Eu agradeço a todos que chegaram até aqui comigo no final desse episódio. Um super beijo e até a próxima!